Vocês já repararam como as pessoas, de alguma maneira, mais intensa ou menos intensamente, nos cobram ter opinião formada sobre tudo? Você diz assim, eu não tenho ainda uma opinião sobre isso, eu realmente preciso saber mais. Ela olha para você assim, como se você fosse um tonto, uma tonta. E é muito interessante porque essa coisa da opinião formada sobre tudo é uma imposição de uma sociedade que quer que você caiba na caixinha. Olha, o fórum aberto e democrático, não deixa de ser, das redes sociais, também alimenta isso. Todo mundo tem opinião formada sobre tudo. Não que eu ache ruim que as pessoas opinem. Não. Antigamente, nós mesmos sofremos durante 30 anos uma ditadura, você não podia opinar, né? Então, entre opinar sobre tudo, mesmo que de maneira atabalhoada e não pensada, e muitas vezes até expressando seus complexos de inferioridade, sua violência, se escudando atrás da telinha, isso é terrível, né? Você fazer do outro lixeira. E uma dimensão enorme de lixeira, porque é uma lixeira cibernética, né? Claro que isso não é bom, mas melhor dar espaço para as pessoas se expressarem do que impedir que elas se expressem, sem dúvida nenhuma. Mas repare como as pessoas conhecem pouco, você vê pelo tipo de opinião que dão, mas elas colocam como questão fechada. Seja o que for, todo mundo opina sobre saúde, ainda mais porque a internet disponibiliza remédio, o que é tal doença. Aí faz o Google dar uma definição. Remédio para tal doença. Aquilo, outro. Ou você consulta o Google sobre história de determinado período da humanidade. Aí ele dá um resuminho e tal, e você se arvora de um grande conhecedor e opina aquilo de uma maneira taxativa, sem embasamento nenhum. Cuidado, porque é uma opção por ter uma visão rasa, uma visão linear e pobre. Você não procurou refletir, você não procurou saber como é que você se relaciona com aquele assunto, como é que dentro de você aquilo ressoa, como é que realmente, se você tivesse que viver aquilo, como você se posicionaria? Essa coisa de ter uma opinião formada sobre tudo é colocar a si mesmo numa jaula, onde você fica imune à possibilidade de viver transformações que tornem você um ser humano melhor, mais feliz. Ter opinião formada sobre tudo é irresponsável e é impossível. O que a gente precisa fazer? Questionar, procurar conhecer, para ter um embasamento em que você fale sua opinião, mas deixe em aberto a possibilidade de que a opinião do outro possa questionar a sua e acontecer um diálogo enriquecedor para ambos. Preste atenção que as redes sociais oferecem pegadinhas
muito constantemente. Como dizia Raul Seixas, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter uma opinião formada sobre tudo. Afinal, somos mutantes. Vocês já repararam como as pessoas, de alguma maneira, mais intensa ou menos intensamente, nos cobram ter opinião formada sobre tudo? Você diz assim, eu não tenho ainda uma opinião sobre isso, eu realmente preciso saber mais. Ela olha para você assim, como se você fosse um tonto, uma tonta. E é muito interessante, porque essa coisa da opinião formada sobre tudo é uma imposição de uma sociedade que quer que você caiba na caixinha. Olha, o fórum aberto e democrático, não deixa de ser, das redes sociais, também alimenta isso. Todo mundo tem opinião formada sobre tudo. Não que eu ache ruim que as pessoas opinem, não. Antigamente, nós mesmos sofremos durante 30 anos uma ditadura, você não podia opinar, né? Então, entre opinar sobre tudo, mesmo que de maneira atabalhoada e não pensada, e muitas vezes até expressando seus complexos de inferioridade, sua violência, se escudando atrás da telinha, isso é terrível. Né? Você fazer do outro lixeira. E uma dimensão enorme de lixeira, porque é uma lixeira cibernética, né? Claro que isso não é bom, mas melhor dar espaço para as pessoas se expressarem do que impedir que elas se expressem, sem dúvida nenhuma. Mas repare como as pessoas conhecem pouco, você vê pelo tipo de opinião que dão, mas elas colocam como questão fechada. Seja o que for, todo mundo opina sobre saúde, ainda mais porque a internet disponibiliza remédio, o que é tal doença. Aí faz o Google dar uma definição. Remédio para tal doença. Aquilo, outro. Ou você consulta o Google sobre história de determinado período da humanidade. Aí ele vai dar um resuminho e tal, e você se arvora de um grande conhecedor e opina aquilo de uma maneira taxativa, sem embasamento nenhum. Cuidado, porque é uma opção por ter uma visão rasa, uma visão linear e pobre. Você não procurou refletir, você não procurou saber como é que você se relaciona com aquele assunto, como é que dentro de você aquilo ressoa, como é que realmente, se você tivesse que viver aquilo, como você se posicionaria? Essa coisa de ter uma opinião formada sobre tudo é colocar a si mesmo numa jaula, onde você fica imune à possibilidade de viver transformações que tornem você um ser humano melhor, mais feliz. Ter opinião formada sobre tudo é irresponsável e é impossível. O que a gente precisa fazer? Questionar. Procurar conhecer.
para ter um embasamento em que você fale sua opinião, mas deixe em aberto a possibilidade de que a opinião do outro possa questionar a sua e acontecer um diálogo enriquecedor para ambos. Preste atenção que as redes sociais oferecem pegadinhas muito constantemente. Como dizia Raul Seixas, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter uma opinião formada sobre tudo. Afinal, somos mutantes.